Para as pessoas que estão nos ouvindo, ayahuasca, enteógeno, uma experiência de autoconhecimento, você poder, de repente, entender um pouco mais de si, sei lá, do teu lugar aqui, o que você pode contribuir melhor, seja lá qual for o objetivo. O que a gente recomendaria? Assim, existe uma contraindicação? A pessoa se prepara para essa vivência? Ou ela não escolhe a vivência escolhe ela? Na tua visão, doutor, como que é esse... Eu vou tomar ayahuasca. Tem alguma coisa? Olha, tem. Assim, eu não quero romantizar muito isso. A vontade da pessoa é fundamental. Tá. Ouviu falar, bateu alguma coisa, por mais estranho que pareça, como aconteceu comigo. Era uma conversa muito estranha, mas aquela conversa me tocou, me interessei. Então, normalmente acontece assim, a pessoa ouve falar... E aí, pode ser interessante. E tem o lado mesmo da curiosidade, de tanta coisa. Porque na época quase não se falava nisso, hoje se fala muito. Muito. E que pode levar a pessoa, e a pessoa chegar e falar, nossa senhora, não era para mim isso aqui. Então, se a pessoa, se aquilo tem algum impacto na vida dela, a gente pode imaginar que ela foi chamada. Se não tem, tu veio porque quis. Tu veio porque quis. Não, mas tem muitas histórias. Nesses anos todos, eu vi um monte de história parecida com a minha. Assim, de a pessoa receber um chamado. E foi interessante até, porque não é um lugar... assim, muito fácil na União do Vegetal, naquela época, de você chegar e te abrir a porta. E abriram a porta só no pedido que eu disse, fala lá que eu estou querendo. Né? E eu já era médico e a mãe da minha filha também. Anos depois, eu fui saber por que aquilo aconteceu. Que o fundador daquilo, que era um caboclo, um seringueiro, um sábio senhor, e que ele dizia o seguinte, quando ele constituiu, ele disse assim, se tiver alguma autoridade religiosa, civil, militar ou algum médico ou médica que queiram conhecer, eles não precisam entrar na fila. Porque a gente precisa provar para a sociedade que isso não é droga. E os médicos, eles podem um dia dificultar ou facilitar o uso desse chá. E foi o que aconteceu, né? Bingo! Nossa. Eu tava lá! Olha. Então eu sinto... Esse Wilson é um figura! Tava lá. Isso aconteceu comigo. E eu senti aquilo, uma coisa muito interessante, que foi quando o Conselho Federal de Entorpecentes, eu era um conselheiro, ele aprovou o uso da ayahuasca no país. E houve uma manobra ali, nesse dia. Porque no dia que o Conselho ia aprovar, ia julgar isso, se era procedente ou improcedente, vamos botar para proibir agora, encaminhar isso, ou então vamos normatizar e tá bom. Né? Nesse dia, o Conselho se reunia uma vez por mês. Nesse dia, a gente ia discutir pela primeira vez, lá, 300 anos atrás, a descriminalização da maconha. Olha. Ninguém falava em legalização. Nem hoje ainda se fala. É verdade. Fala sobre descriminalização. E eu, quando vi a pauta do dia, falei, vai dar problema. Porque a descriminalização ia ser discutida na parte da manhã. E a ayahuasca ia ser discutida na parte da tarde. Não era certo isso. Isso aqui vai virar uma polêmica. E eu sabia que os conselheiros que tinham alguma simpatia pela causa eram aqueles que também iam advogar a favor da descriminalização da maconha, que naquela época já estava mais do que na hora de fazer isso. Mas eu vi que poderia comprometer a questão da ayahuasca. Aí eu cheguei para o relator, que era o Dr. Domingos Bernardo, um jurista genial, um cara brilhante do Rio de Janeiro. Tinha feito um relatório muito bem feito. Aí eu falei, Domingos, olha aqui, não vai dar tempo, e se der tempo, não vai dar certo. Ele falou, cara, e agora? Eu falei, eu vou falar com a presidente, que era a doutora Esther,
doutora Esther Kozovski. Doutor Esther. Doutora Esther Kozovski, era uma mulher, uma jurista também carioca, uma mulher muito legal, com uma cabeça muito aberta. Não sei nem se está viva ainda hoje, porque isso já tem muitos anos. Sim. 91 foi isso. Aí eu fui falar com ela, falei assim, olha, todo mundo sabia que eu era o Asqueiro. Ninguém, não escondia de ninguém isso. Eu falei, olha, existem milhares, dezenas de milhares de pessoas esperando o resultado do nosso conselho. Se a gente começar com a discussão da descriminalização, isso aqui não vai acabar nunca. E está sujeito a gente não conseguir fazer isso hoje. Ela falou, E aí? Eu falei, e aí eu proponho a gente mudar a pauta, inverter a pauta, discutir agora de manhã, Ayahuasca. como primeira pauta. Ela falou, se os outros conselheiros concordar, nenhum problema. Aí abriu a reunião, todo aquele rito, era uma formalidade naquela época e tal, lia a ata anterior e tal. E abre a reunião, eu já pedi uma questão de ordem. Eles já olharam para mim, lá vem ele, querendo já botar pilha no negócio. Eu falei, peraí, vocês vão entender por que eu já estou pedindo uma questão de ordem. E aí expliquei, sim, aquilo mesmo, falei, está acontecendo isso. Vamos começar primeiro com a questão da ayahuasca, que eu acho que isso aqui vai ser mais tranquilo. E não deu outra. Todo mundo olhou para o outro. Vamos, qual o problema? Eu sabia qual que ia ser o problema, se não fosse assim. E todo mundo concordou, bora lá. Fizemos o relato, o relator fez o relato, chega a fase de arguição, a Polícia Federal foi a primeira a arguir. Aí o relator falou, olha, todo mundo sabe que o conselheiro Wilson tem mais propriedade para responder, porque ele esteve lá dentro durante muitos anos. Né? Então, vocês se incomodam de perguntar para ele? Você se incomoda? Eu falei, claro que não. Né? As perguntas eram primárias, eram aquelas coisas que precisavam ser perguntadas. Isso vicia, isso tem overdose, isso pode fazer mal, aquelas coisas que... Óbvio, a Polícia Federal fez o papel dela, bonitinho. Eu respondi tudo aquilo. E aí fizeram algumas perguntas a mais, assim, todas nesse nível, assim, bem simples, sem muita... para clarear mesmo, para esclarecer. E eu sabia todas aquelas respostas, dei. A primeira, o relato foi a do Itamaraty, foi uma diplomata lá, que já levantou dizendo assim, eu nunca bebi esse chá, eu acho que eu nunca vou beber esse negócio aí, não. Mas pelas coisas que eu vi, falou de um discurso assim, iluminado. O segundo a ser inscrito era eu mesmo, agora falando qual era a minha opinião. Eu só tinha respondido. E contei um pouco do que aconteceu comigo, com aquilo, e que ficasse absolutamente tranquilo que a gente não estava legalizando droga. A gente estava legalizando alguma coisa que poderia ser utilizado para livrar as pessoas da dependência química, como de fato acaba acontecendo. Bom, resultado. Vamos votar. Unanimidade. Nossa. Segunda pauta. Questão de ordem. Eu já estou há quase 3 anos nesse conselho. Todo mundo chega junto. Então, nós estamos há quase 3 anos. Nós já vamos terminar o nosso mandato. Foi a primeira... Nunca faltei em nenhuma reunião. Nunca vi uma unanimidade aqui. Um olhou para a cara do outro, olharam para a casa da presidente, ela fez assim, é isso mesmo, nunca teve uma unanimidade. Então, que se registre em ata que a aprovação do uso da ayahuasca foi aprovada pelo CONFEM, Conselho Federal de Entorpecentes, por unanimidade. Gostaria que isso estivesse em ata. Claro. Aí eu sosseguei. Aí, à tarde, começou a discussão. A discussão descriminalização. Olha. Meu Deus, que deselegância.